Então, pessoal, nós vamos continuar a nossa aula. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as principais funções da cultura organizacional, as subculturas de uma organização e os elementos, os principais elementos de uma cultura organizacional. Então, quais são as principais funções de uma cultura organizacional? Ela vai estabelecer limites, né? O que é definido como certo, como o que é errado, o que se aceita, o que se repele dentro de uma organização. Ela vai definir os papéis aos membros desta organização. Ela vai distinguir as organizações, então, vai definir as especificidades de cada organização. Então, apesar de cada organização possuir a sua cultura organizacional, cada organização ela tem as suas especificidades, né? Ela vai dar senso de identidade e pertencimento àquele grupo. Então, ele vai fazer com que os membros sintam-se acolhidos e sintam-se participantes de algo maior, né? Ser dos interesses coletivos acima do que os interesses pessoais. Como falei, estabelece os compromissos coletivos, então, que a coletividade, o conjunto, ele seja mais importante do que a individualidade. Ela é uma cola que ajuda a manter a organização unida, já que todos vão se empenhar naquelas definições da cultura da empresa, né? É um mecanismo de controle que vai guiar, moldar e influenciar as atitudes e comportamentos, então, dos membros daquela organização. E é uma memória histórica da organização. E essa memória histórica, então, ela é passada, ela é transmitida de geração para geração. Como nós falamos e como nós vamos ainda estudar nas próximas aulas sobre as mudanças nas organizações, né? As mudanças, apesar de serem lentas, elas estão em contínuo processo de mudança, né? E essas mudanças, elas também definem, né, vão reestruturar uma cultura organizacional e ela então vai passando de geração para geração. As subculturas organizacionais, o que é isso? Então, dentro de uma organização maior, podem existir subculturas específicas, né? O que são essas subculturas específicas? São grupos de pessoas com características e comportamentos diferentes. Podem ser características étnicas, sociais, de grupos de condições sociais diferentes, de religiões diferentes, de faixas etárias diferentes e principalmente diferenças profissionais. Por exemplo, dentro de uma organização vai ter professores, vamos supor, secretários e os agentes de operação na parte de limpeza, por exemplo. Então, se estabelecem subculturas dentro dessa cultura maior, já que cada grupo possui a sua especificidade, possui suas características, possui seus comportamentos de formas diferentes. Então, como aqui o próprio slide diz, né, dentro de uma organização podem existir sistemas de valores diferenciados, que competem entre si e criam um mosaico de realidades organizacionais dentro de uma empresa, dentro de uma organização maior. Isso quer dizer o quê? Que essas diferenças, elas têm visões diferentes de uma mesma questão. Por exemplo, dentro de uma cultura, podem ter pessoas de religiões diferentes, que podem entender um fato de maneiras diferentes. Podem ter pessoas de grupos étnicos diferentes, com culturas diferentes, e que podem entender um determinado fato ou um determinado problema de forma diferente. Então, isso que são subculturas organizacionais. São culturas menores, né, que estão dentro aí de uma cultura organizacional maior. Quais são os elementos, então, de uma cultura organizacional? São vários os elementos que definem
a cultura de uma organização. A gente vai ver quais são esses principais elementos, né? E as suas definições. Então, o primeiro elemento organizacional são os valores, né? Todos nós possuímos valores enquanto pessoas, e as empresas elas também possuem valores, né? Então, o que é isso? São concepções compartilhadas do que é importante. Cada empresa vai definir o seu valor. O que para ele é importante, né? É a coletividade, é a família do grupo ali, né? É a competição. O que é importante dentro desta empresa? Esses valores, então, eles são aceitos pela maior parte dos membros, já que você faz parte dessa organização, você aceita esses valores que são compartilhados pela organização. E esses valores, eles vão orientar as decisões e os comportamentos. Então, os valores, eles vão definir o que se aceita, o que se repele, o que é certo do que é errado, o que é desejável ou não é desejável dentro de um comportamento de um grupo. Pode ser que um membro de um grupo, ele tenha um comportamento, um valor que não condiz com o valor desta organização. E aí, né, geram problemas dentro da organização. Então, os valores, eles também vão orientar os comportamentos dos membros de uma equipe, de uma organização. As crenças. As crenças é a aceitação do que aquilo que se acredita como verdadeiro, né? Você crê naquilo. Então, quando você crê em algo, você crê que aquilo é verdadeiro. Então, toda organização, ela também tem crenças no que se acredita que seja verdadeiro, de uma ideia que seja verdadeira. Os ritos, rituais e cerimônias, né? As cerimônias, então, e os ritos. O que é isso? São aquelas atividades elaboradas e planejadas que fazem parte de um evento especial. Pode ser, por exemplo, a comemoração de final de ano. Toda empresa, por exemplo, tem a comemoração lá no final do ano, que faz e que junta todos, né, os membros de uma equipe. É uma cerimônia que marca a empresa, a organização todo ano, né? Geralmente nessas cerimônias se reforçam os valores, né? Se compartilham entendimentos. E aí se fala, né, da saga do fundador, das histórias, né? Geralmente é nessas cerimônias, então, que se compartilham também esses valores que são importantes para a organização. Os rituais. Os rituais são aquelas sequências de atividades, então, que se repetem, que são feitas periodicamente. Por exemplo, são feitas reuniões periódicas para se debater sobre avaliação de rendimento, sobre os resultados alcançados, sobre as metas que se tem que alcançar, né? A premiação dos resultados alcançados. Pode ser que essa premiação seja feita lá no final do ano também, na cerimônia. Então, toda organização tem esses momentos que são feitos. Por exemplo, um ritual. Toda semana, na segunda-feira, se reúnem os gerentes ou se reúnem os líderes de cada setor para debater os rendimentos, né? Ou em uma organização menor, toda semana, na segunda-feira, no final do expediente, por 15 minutos, os funcionários se reúnem para debater as dificuldades, os avanços da semana, né? Projetar metas para a semana. Então, pode ser um ritual que a organização ela tem. As histórias e os mitos, então. O que é um mito? Um mito, ele vai misturar fatos verdadeiros que ocorreram com ficção. Então se aumenta-se, né, um fato verdadeiro, cria-se coisas
uma história fantasiosa a mais daquela história verdadeira, com o objetivo de comover o grupo e compartilhar os valores com esse grupo, né? Então, por exemplo, um mito pode ser a história de alguma pessoa, um fato que alguma pessoa passou na empresa e que ela teve um momento de superação, um momento que ficou marcado para seguir de exemplo. Só que no mito aumenta-se a história verdadeira. Se coloca alguns fatos fantasiosos para que fique mais chamativo, mais interessante. Já as histórias são eventos verdadeiros, né? Narrações de sucesso, então, de pessoas que fizeram alguma coisa na organização ou criou algo para a organização e que serve de inspiração para outras pessoas. Mas a história é um fato verdadeiro. O mito, ele se baseia num fato verdadeiro, mas ele cria fatos fantasiosos para que se torne mais interessante o relato. A linguagem, então. Toda empresa tem uma forma de comunicação, né? Que pode ser também uma linguagem técnica, uma linguagem específica, que somente aquelas pessoas que fazem parte daquela organização sabem identificar. Por exemplo, siglas, slogans, metáforas, né? Que têm algum tipo de significado e que são compartilhados pelos membros. Por exemplo, quem trabalha em um banco, que é uma organização, possui certos tipos de siglas, de códigos, de formas de se comunicar que pessoas que trabalham em outras organizações não entendem. Já quem trabalha numa escola, por exemplo, que é outra organização, vai ter sua linguagem específica, de códigos específicos, de formas de comunicação diferentes daquelas pessoas que trabalham em outras organizações. Então, tem suas linguagens próprias. E as pessoas que fazem parte daquela organização compartilham dessa linguagem e compreendem o significado dessa linguagem. As lendas e sagas. Então, as lendas e sagas, elas são muito parecidas com o que a gente falou antes das histórias, dos mitos, né? Então, a lenda, ela é muito parecida com o mito, né? São fatos históricos que se misturam com eventos fictícios, então são histórias fantasiosas que se criam sobre um evento concreto, né? Sobre algo que aconteceu. Podemos dizer que lendas e mitos, na verdade, são a mesma coisa, né? E aí, a lenda, ela é uma visão distorcida do que realmente aconteceu de verdade, né? Fala-se sobre a história, né, de algum fundador, como eu falei antes, de alguém que criou alguma coisa interessante dentro da empresa e que serve de exemplo para os outros membros seguirem. As sagas, então. As sagas são as narrativas, são as histórias de dificuldades e superações que passaram dentro da empresa. Geralmente são a dos fundadores, né? Então, relatam o que um fundador passou no momento de criação da empresa, como ele começou de uma empresa pequena, por exemplo, de uma empresa familiar, para uma organização muito maior, com muitos funcionários. Então, essas histórias, essas sagas, geralmente elas são reforçadas em momentos de confraternizações, em momentos de comemorações, né, nas cerimônias, aonde então se fala sobre esses momentos. E o intuito é o quê? É comover, né? Pregar valores aos membros daquela organização. Então, por exemplo, nas sagas, momento de superação de uma crise, né? O que a organização fez para superar um momento de crise? Quais as dificuldades que tiveram, né? Então, são histórias que são compartilhadas. Os slogans ou lemas são aquelas expressões sucintas, né? Frases sucintas,
marcantes e fáceis de lembrar que contêm uma ideia central da organização. Aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas organizações para vocês, né? Algumas mais conhecidas, né, que são da nossa região. Por exemplo, aqui a gente tem 2 bancos. Da Sicredi, gente que coopera cresce. Então ele está afirmando um valor deste banco, que é a cooperação, né? Já que ela é uma cooperativa. Então é uma frase sucinta, marcante, né? E aí, o pessoal que trabalha no marketing, geralmente, é o pessoal que trabalha, que cria, né, esses slogans. A ideia é o quê? É uma frase que pega, né, que lembra e que transmite um valor aí da organização. A Cressol, né? Outra organização aqui da nossa, bem forte aqui na nossa região. Juntos somos mais fortes. Representa o quê? Um valor deste banco também, que é o cooperativismo, né? Tal como a Sicredi. Então, é uma frase curta e marcante. Aqui eu trouxe 2 slogans da Coca-Cola. O slogan atual da Coca-Cola é esse que fala sinta o sabor, né? Coca-Cola, sinta o sabor. Uma frase sucinta e que demonstra, né, o que a Coca-Cola quer transmitir. A antiga era abra a felicidade. Então, nas propagandas, geralmente é esse slogan que vai ser repetido, né? E que tem como objetivo, então, marcar, chamar atenção, né? As condutas de forma geral. Então, toda organização também são definidas condutas. Como a pessoa tem que se portar, como ela deve se vestir, quais os momentos de descanso, como se deve se reunir. Então, é muito parecido com as normas, que é o que a gente já vai falar antes, né? Então, por exemplo, quem trabalha em um banco tem que trabalhar com uniforme ou tem que trabalhar com uma roupa parecida com o que a gente está vendo aqui embaixo, né? Uma roupa mais formal. Quem trabalha numa escola, por exemplo, tem que usar um jaleco, tem que usar uma roupa mais longa. Quais as formas de vestimentas que se deve ter? Em que momentos que se devem se reunir? Como devem ser essas reuniões, né? Então, são práticas cotidianas que os membros da equipe, né, dessa organização, elas adotam. E os novos membros copiam essas formas de conduta geral. Por exemplo, tem que se usar salto alto, né? As mulheres têm que trabalhar, por exemplo, em uma loja de salto alto, ou usar o EPI, né? O equipamento de proteção individual, que é uma norma também da empresa, né? Da organização. Então, são condutas de formas gerais que os membros que chegam também vão incorporando essas novas condutas. Os tabus. O que é um tabu? Um tabu, então, é algo que não se deve praticar, é algo proibido. Os tabus, então, são o quê? São práticas proibidas que não se deve fazer na empresa. São também temas geralmente polêmicos, né? São, por exemplo, lugares proibidos de se visitar. Por exemplo, uma organização define que tal local não se deve ser permitido, não se deve ser visitado pelos membros da organização, né? Outro tabu, por exemplo, pessoas com tatuagem, né? Pessoas que têm tatuagem não são bem aceitos naquela organização. Não haver a contratação de parentes de pessoas que já trabalham na organização como forma de não ter parentesco, né? Não ter relações familiares. Então, as organizações, geralmente, elas se têm esses tabus, né? Ou, por exemplo, se falar de alguma pessoa que já trabalhou ali na organização, ou de algum evento que aconteceu na organização e que não quer ser lembrado, então é um tabu. Símbolos sociais e heróis.
O que é um símbolo? Um símbolo é algo que representa algum significado para a empresa, para a organização. Pode ser, por exemplo, um objeto, pode ser algum evento, né, que simboliza aquela empresa. Vamos supor, por exemplo, de uma empresa, de uma fábrica. O primeiro objeto a ser produzido pelaquela fábrica, ou o primeiro objeto a ser produzido pelo fundador, ou um troféu que a organização ganhou, que é um troféu de grande destaque, né? Então, um certificado muito importante. Então, é um símbolo de importância para a empresa. O símbolo social, então, são aquelas pessoas que servem de modelo de comportamento para outras pessoas a seguirem. Então, são pessoas de destaque, são pessoas importantes dentro da organização, pessoas que fizeram alguma coisa de importante e que são modelos a serem seguidos. Os heróis, muito parecido com a gente falou antes lá, do mito, né, da lenda. Então, um herói geralmente ele é quem? O fundador. Ou pode ser alguma pessoa que trabalhou nessa organização, e é uma pessoa que fez alguma coisa muito importante e que deixou um destaque. Por exemplo, numa escola, né, que é uma organização. Alguma pessoa que mudou a organização da escola ou que trouxe algo muito importante na escola, que trabalhou num cargo importante na escola por muito tempo e fez muitas coisas importantes para a escola. Ele é um herói. Por quê? Porque ele enfrentou situações difíceis e ele conseguiu fazer coisas de grande destaque para aquela organização. Os hábitos, as normas, então, e os costumes. Os hábitos, eles são o quê? São comportamentos que a gente adquire pela repetição. Por exemplo, um hábito, né? Chegar todo dia na empresa e guardar o celular num almoxarifado, né? Ou chegar todo dia na organização e colocar o EPI, equipamento de proteção individual, né? Então, são situações rotineiras que se pratica repetidamente e que são comuns você fazer repetidamente. Por exemplo, um outro hábito. No final de todo dia, os membros se reúnem para conversar ou para fazer um happy hour, né? Então é um hábito recorrente. As normas e os costumes. Então as normas e os costumes, elas são parecidas um pouco com o que a gente falou antes da questão das condutas, né? Das condutas de forma geral. O que são as normas? As normas e costumes, elas podem ser de dois tipos. Podem ser aquelas que são codificadas por leis, decretos, proibições ou regulamentos, que são regulamentadas por legislações, ou podem ser aquelas regras que são ritualizadas por costumes. Então, pode ser que elas sejam conforme uma legislação, conforme um regulamento próprio da organização, que as proíbe, ou pode ser que os próprios hábitos, os próprios costumes definem o que é certo do que é errado. Por exemplo, normas, né? Não pode mascar chiclete no expediente, não pode usar o celular durante o momento de expediente, não pode usar o boné no local de trabalho, né? Não pode fumar no local de trabalho. Deve-se usar, por exemplo, salto alto. Pode ser que isso, por exemplo, usar salto alto não seja uma regra da organização, mas se criou isso por costume. O grupo criou isso por costume, né? Usar salto alto, por exemplo, né? A comemoração de aniversários também pode ser um costume. A cada mês, os aniversariantes fazem uma confraternização,
também é um costume, né? Daí não é uma norma regularizada, mas é um costume que se criou. A comunicação. Então, a comunicação ela é imprescindível dentro de qualquer organização, né? Essa comunicação ela pode ser feita de diferentes maneiras. Elas podem se haver a comunicação dentro de uma própria organização, por e-mail, por mensagem de WhatsApp, né? Por diferentes formas, por ligação, ou a forma mais, né, comum, que é o diálogo, né? O diálogo entre as pessoas. Então, a comunicação é o quê? São formas de as pessoas se interagirem entre elas, de passar informações, né, de uma para outra. E é imprescindível que uma organização ela tenha uma comunicação que funcione muito bem. Uma organização onde a comunicação ela não funciona bem, os diferentes setores, as diferentes pessoas, os diferentes membros dessa organização, em algum momento vão encontrar dificuldades, vão encontrar entraves, né? É fundamental, é um elemento essencial para que uma organização funcione bem. Os elementos materiais, então, e estruturais. Os materiais, então, são as instalações, os mobiliários, os objetos, né? Tudo aquilo que faz parte do físico de uma organização. Tem se falado muito dos ambientes agradáveis dentro das organizações. Então, cada vez tem se falado mais em investir em ambientes agradáveis. E tem várias empresas que já têm investido nisso, né? Tornando os locais de trabalho onde as pessoas têm um estímulo à criatividade, né? Por exemplo, até mesmo pintar a sala com uma cor diferente, colocar plantas, né? Tornar o ambiente mais aconchegante e criativo. Tem várias pesquisas que indicam aumento do rendimento no trabalho, tendo alterações, então, no ambiente físico de determinados espaços, né? E os elementos estruturais, que é, por exemplo, o organograma, né, a hierarquia, as formas de decisão, as formas de estratégia de uma determinada empresa. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo da Google. A Google é uma organização, né, uma das mais famosas hoje do mundo, uma dos maiores rendimentos hoje no mundo. E ela é uma organização com características bastante diferentes. Os funcionários, que são os Googlers, eles têm ambientes de trabalho bastante aconchegantes, né, e divertidos. Por exemplo, os funcionários, eles não são cobrados por horas trabalhadas, mas sim pela produção deles. Então, os ambientes são ambientes onde eles podem descansar, são ambientes onde eles podem relaxar, eles são ambientes mais agradáveis, que vão estimular a criatividade desses funcionários, né? Então, as refeições são gratuitas, faz-se viagens, né, entre os membros, buscando a interação entre os membros, criando um ambiente agradável, né? Um clima organizacional agradável, que é o que a gente vai estudar também de clima organizacional. As festas, as premiações, os benefícios que buscam geralmente que buscam o bem-estar então dos funcionários, porque entende-se o quê? Que quanto mais o funcionário ele for estimulado a sua criatividade, quanto mais for estimulado o bem-estar do funcionário, maior vai ser o seu rendimento e ele vai produzir mais para a empresa, né? Aqui diz então o seguinte: tudo isso contribui para que os colaboradores sintam-se motivados a executar suas tarefas com qualidade e empenho, o que impacta diretamente nos resultados da empresa, o que impacta na produtividade da empresa, então, e no resultado final, né? Então, gente, é isso aí a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai estudar um pouco mais sobre cultura organizacional. É um conteúdo extenso, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai estudar um pouco mais sobre cultura organizacional.
Eu vou passar uma atividade para vocês também, né? Como sempre a gente faz, então no final de toda aula a gente encaminha uma atividade e eu vou encaminhar lá no sistema, né, no Moodle para vocês uma atividade. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, então no chat, que eu vou estar disponível no horário de aula também. Podem tirar suas dúvidas, tá? Não esqueçam de fazer suas atividades. Até mais!